Mas a gente continua cheio de graça, porque é hora de resolução de atividades. Mas antes daquela revisãozinha básica, né? A gente revisa os assuntos trabalhados na aula para depois vocês aí terem facilidade e fazer com tranquilidade. Tirando a parte da inequação, essa aula de hoje foi basicamente uma revisão ou um reforço, um reforço da aula anterior. Por quê? Na aula anterior, o objetivo era resolver a equação intuitivamente. Mas aí, como a gente precisava, já que vocês tivessem esse acesso, e vocês já tinham estudado, nós jogamos lá umas equações, resolvemos e tal. E aí ficou alguns alunos assim, não, acho que eu não entendi muito bem. Então, na aula de hoje, nós fechamos, amarramos e tá tudo perfeito. Fechou, né? É isso aí. Vamos lá, então, revisão da aula 25, olha lá. Quando a gente fala de equação do primeiro grau, né, trabalhando a sua segunda parte, a gente vai lembrar aí que a gente tem 4 passos para resolver, né? Ela é uma equação do tipo com expoente 1, né, porque a gente vai ver a do segundo grau mais na frente. E o que a gente precisa aí? Vamos lá, o primeiro passo. Primeira coisa, verificar o primeiro e o segundo membro. Olhei. Então, vou mudar para o primeiro membro todos os termos que têm parte literal, que tem letra. Então, a primeira coisa é essa. E vou jogar para o segundo membro os números que estão sozinhos. Segundo passo. Resolver todas as operações, tanto no primeiro membro com termos algébricos, quanto no segundo membro com os nossos números reais. No terceiro passo, então, a gente isola a incógnita, ou seja, a nossa letrinha tem que ficar sozinha para a gente achar o resultado e a solução. No final, a gente encontra a raiz, né? Aquele valor desconhecido que a gente tanto espera e tanto busca para substituir aqui e tornar ela verdadeira. Beleza! Temos um mapa mental? Vamos lá, como Temos, sempre? Sim. Então, olha só, olha que interessante. Um aluno, ele verificou alguns detalhes, né? E nesse mapa mental, ele só marcou alguns detalhes. E esses detalhes da inequação. Basta isolar o x, lembrando para ele que é a mesma coisa que resolver uma equação do primeiro grau. Viu como ele é esperto? Olha só. Isolar o x, ou seja, resolver a equação. Cuidado ao multiplicar ou dividir por números negativos. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu vou ter uma desigualdade. Uhum. E ainda falando um pouquinho da inequação do segundo grau, é o que a gente vai trabalhar mais na frente aí, né? Então aqui é um mapa mental já falando de algumas situações que a gente não estudou ainda, porque esse mapa mental é de um aluno aí, né? A gente pegou na internet, né? Matemática para professores. E claro, você vai construir o seu mapa mental com as suas denominações do que a gente está explicando para vocês nessas aulas, tá? Mas legal também que a gente vai vendo alguns detalhezinhos aqui, beleza? Beleza! E agora é com vocês, né? Sigam o passo a passo, né? Vai devagar e sempre, porque para as atividades de sala, a gente vai trabalhar com vocês as equações e as inequações. Com calma, o detalhe da equação é o que a professora Lúcia colocou no final da aula. É treino. Nós fizemos o que na aula? Umas 8 equações? Acho que deu umas 10 entre equações e inequações. Considerando também que teve mais 3 no quiz, simples. Mas assim, eu preciso começar com simples. Né? Eu não vou começar já com aquilo que não é tão simples. Vou pegar. Não, eu começo fazendo simples. Faz, refaz, faz, refaz. Mas eu vou gastar muito papel. Faz assim, ó. Não quer gastar muita folha? Divide a folha em 3 pedaços. Coloca em cada pedaço uma equação. Resolve, corta. Resolve de novo, corta. Ou seja, numa folha você vai fazer 1, 2, você faz 12. Mas é bom que faça mesmo. Pelo menos, como a gente sempre diz, refazer as que a gente construiu aqui com vocês. Já é um grande ganho, né? Se você refizer, tá? Mas a gente deseja aí que vocês tenham a possibilidade de fazer outras mais, né? Agora vamos às atividades de sala? Já já a gente volta com as correções. E continue nos assistindo, porque é hora de tirar a dúvida e, claro, colocar em prática o que a gente aprendeu na aula. Vamos lá? Terminaram todas? Fizeram todas?
Não fez? Não, fez sim, fez. Não brinca, menino. Olha. Então vamos corrigir com eles? Vamos lá. Só o tique ou vamos fazer tudo? Não, fazer tudo. Vamos fazer aqui. A gente mata a dúvida e mostra o cálculo. É hora de solução. Questão de número 1 na telinha. Vamos lá. Resolva a seguinte equação e inequação abaixo, ambas com uma incógnita. Percebam que os exercícios, eles vão meio que abrindo caminhos para outras ideias, porque aqui, ó, era só equação e inequação. Na atividade com uma incógnita. E alguns ficam se perguntando, ué, e tem com duas? Tem com mais? Tem, mas por enquanto estamos só com uma incógnita. Vamos lá então, trabalhando os membros, né? O 9x já está no primeiro membro, Já tá continua. Lá. O 6x passa para o primeiro membro, menos 6x. Igual o 12, já está do outro lado? Está do outro lado. Continua mais, 12 não muda nada, né? Beleza? Vamos à solução agora. 9x tira 6x. 3x. 3x igual a 12. Pela educação matemática, mais 12 ou só 12 continua sendo positivo, número, né? Isso. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. 12 dividido por 3. Vai ficar 4. 4. Então, se a gente substituir o 4 aqui, vai dar igualzinho, né? Olha lá. 9 vezes 4. 36. 36. 6 vezes 4. 24. Soma 12. 36. Opa, Perfeito, então fechou. acertei. Acertou? Vamos agora para uma inequação. Vamos lá? 2x está no primeiro membro, continua, e esse x a gente precisa passar para o primeiro negativo. Nosso sinal de maior ou igual. 13 está no primeiro membro, continua, e o mais 8 precisamos passar para o segundo negativo. 2x tira x. Vai ficar só x. Só x. Maior ou igual a 13 tira 8? 5. 5. Então, x maior ou igual a 5 já é a nossa resposta final. Legal, né? Como pode ser igual, dá para testar ali, né? 2 vezes 5, 10, mais 8, 18. 5 mais 13 também é 18. Aí dá igual. Igual. A partir do 5, maior que 5, sempre vai esse membro aqui, esse lado vai dar maior que esse membro, tá? Será? Vamos deixa eu ver o 6. Vamos lá, 12 é 6. 12. 12 mais 8? Dá 20. 20. E 6 mais 13? 19. Aí já começou a ficar maior, né? Fechou? Perfeito. Beleza? Yes! Vamos lá então! Pergunta de número 2. Monte a equação que representa as sentenças a seguir e encontre o valor desconhecido. Então temos uma sentença aqui, um texto. Vamos montar a equação e descobrir o valor desconhecido. Vamos lá. 6 unidades somadas ao dobro de um número. Então, 6 unidades somadas ao dobro de um número, é isso? Mas aqui ao número x. Número x. Quando fala um número desconhecido, a gente coloca a letrinha, né? Beleza. É igual a quem? 82. É igual a 82. Quem é esse número? Tem que fazer a conta, né? Vamos lá, separando por membros, né? O 2x fica desse lado, o 82 continua do outro, apenas o 6 que está positivo passa para o outro negativo. Vamos lá, 82 tira 6. Vai ficar 76. 76, né? Tá multiplicando, passa dividindo. 76 dividido para 2. Aí dá 38, né? É 38. Isso, 8, 8, 16, vai 1, 3 mais 3, 6 com 1, 7, né? Então, 38. Muito bem, esse é o valor do nosso x, alternativa a letra B. Então, essa aqui foi uma questão bem legal, porque tivemos que montar a sentença, separar nos membros e depois resolver. Beleza. Mas tudo facinho, né? Vocês viram que o caminho é esse, a facilidade. Vamos de questão número 3? Vamos. Vamos lá? Na questão de número 3 diz o seguinte. Em um concurso, os participantes devem responder a um total de 20 questões. Beleza. Para cada resposta correta, o candidato ganha 3 pontos. E para cada resposta errada, ele perde 2 pontos. Determine o número de acertos e erros que um candidato obteve, considerando que ele totalizou 35 pontos. Essa questão é uma questão de concurso, que foi adaptada, tá bom? No concurso,
ele não vem com a equação montada. Essa expressão que a gente forneceu para vocês, a gente adaptou, né, a questão e trouxe ela de bandeja para vocês não terem o trabalho de pensar aí construir, porque vocês estão no primeiro ano e tudo mais, né? Mas na questão em si mesmo não veio essa parte. Não vem. E aí, será que seria fácil montar essa expressão aqui? Pensa aí rapidinho, vamos pensar. Porque olha só, fala assim, ó, para cada resposta correta, o candidato ganha 3 pontos. Acho que aqui tá fácil, né? Se então, é 3 pontos para cada questão, 3... Então, X é o número de questões certas. Número de questões, certo. Mas se ele acertou 10, significa que ele errou 20 menos 10. Isso. Então por isso que tem no parênteses o 20 menos X. Isso mesmo. Que é o e total aí de a gente vai tirar na subtração o total de pontos conforme vai perdendo, né? Então ele perde conforme tem uma questão errada. Isso. Né? Teve aluno, eu lembro dessa questão aqui no concurso, que entrou com recurso porque montou uma equação com 2 incógnitas. E aí ficava meio que assim, aberto, porque quando tem 2 incógnitas, para resolver, tem que ter uma outra informação adicional. Sim, tem um X e um Y, né? E aí a banca respondeu assim, não, amigo, mas olha só, se o Y é o número de questão errada, então o número de questão errada é 20 menos o número de questões certas. Isso mesmo. Que é o que está entre parênteses. O total de questões é 20? Isso. Se você acertou X, você errou 20 menos X. Isso mesmo. Vamos resolver então? Vamos. Aqui a gente tem um chuveirinho, né? Então a gente precisa, quando tem parênteses, fazer essa multiplicação aí distributiva, ou seja, o 2 multiplica o 20, o menos 2, e multiplica o menos X. Então vamos lá, o 3x continua, vamos lá. Menos 2 vezes 20. Menos 40. 2 vezes 20, 40. Menos com menos, mais. 2 vezes x? 2x. 2x, igual a 35. Vamos agora trabalhar com os membros? 3x está desse lado, continua. 2x está desse lado, continua. O 35 está do outro lado, continua. A única coisa que a gente vai ter que mudar aqui é o menos 40, que precisa passar para o segundo membro positivo. De resto, tá tranquilo, já estava todo mundo, cada um no seu lugar certinho, beleza? Beleza. 3x mais 2x? 5x. 5x. 35 mais 40? Dá 75. 75. Vamos lá, vamos para cá, para a gente não adentrar aí o lugar do intérprete, né? X vai ser igual, tá multiplicando, passa dividindo. 75 dividido por 5. Bom, se fosse 80, ia dar 20, né? Então foi o quê? Não, se fosse... 7 com 8, 15. Isso mesmo. 15. Eu dividi, o que eu fiz? Eu peguei o 35, dividi por 5 e peguei o 40, dividi por 5 também. Aí vai de cada um, né? 75. Vamos lá então, 75 por 5? 15. 15, muito bem. Esse é o valor do nosso X. Então vamos dizer ali, então, se a pessoa acertou ali para ter 35 pontos, né? Ela errou 5 questões, né? Porque ela acertou 15, então ganhou 3 pontos, né? 3 vezes 15, 45. Mas tem que tirar os erros, né? Ela errou 5, então ela perdeu 2 pontos. 2 vezes 5, 10. 45 menos 10, 35. Beleza, legal. Vamos de Enem? Vamos lá? Não se liga no Enem. A pergunta é da FATEC de 2015. Vamos lá. Um pacote de biscoito saboroso lá do Rio Grande do Sul custa R$ 1,25. Era no mercadinho do pai da professora Lúcia. Né? R$ 1,25. Se João comprou N pacotes de biscoitos gastando R$ 13,75, o valor de N é igual a... Não entendi não. Peraí, calma. Cada um custa R$1,25. 1,25. Então, R$1,25, se eu multiplicar pela quantidade de biscoitos, eu tenho um total gasto, né? Essa pessoa, né, o seu João, a pessoa gastou quanto? 13,75, né? Beleza, ele quer saber o valor de N nesse caso, né? Quantos biscoitos ele comprou? Isso. Aleatório? Vamos lá, então? Vamos tá multiplicando, passa dividindo. Então, temos 13,75 dividido por 1,25. Teve aluno que fez no raciocínio lógico, né? Tipo sem assim, nem montar a equação, sem nada disso, né? Ele pensou assim, né? Se comprou 1 é 1,25, 2 dá 2,50. Então, se 2 dá 2,50, 4 dá R$5. Então, 8 dá 10. 8 dá 10. Falta 3,75, então dá mais 3. Então, 13. 13. Muito bem. De cara, a gente já vê que o 11 não é, né? Porque 11 vezes
1,25, se fosse o 10, dava 12,50, né? 12,50. Então, aí, N igual a 13. É a nossa resposta correta. Perfeito. Beleza? Legal, né? Até aí tudo bem? Como que vocês foram? Perfeito, Tranquilo, né? perfeito. Bacana. Quando a gente fala de atividades, a gente vai aí fazendo uma de concurso, uma de Enem, porque a gente precisa ver com vocês dosar, né? Uma mais simplesinha, mas outra nem tanto. Por quê? Porque a galera da mediação tecnológica precisa se preparar aí para os desafios que vêm pela frente. Então a gente trabalha de tudo um pouco com vocês, certinho? Certinho. Aí tiveram dificuldade de fazer? Não, eu acho que talvez aqui fosse dar um pouquinho mais de dificuldade, era a anterior, né? A 3, porque tinha que montar uma equação que parecia trazer um problema, só que estava montada já. E olha só que interessante. Aquela de trabalhar com chuveirinho também tem que ter esse cuidado, né? A questão 4 do Enem é de concurso. E você viu só o nível dela? Comprou biscoitos, cada um 1,25, comprou N biscoitos. Pagou R$13,75. Simples assim. Pela lógica, e é uma questão de concurso. Né? Então tem questões de concurso que tem um nível mais elevado, que vai cobrar um pouquinho mais, e tem outra que vai cobrar só a lógica. Por isso que nossa aula vem balanceando a lógica e a aplicação mesmo prática. Beleza. E o Brincando com os Números vem junto com a gente. Vamos lá dar a resposta, a solução? O nosso Brincando com os Números diz assim, ó. Que tanque encherá primeiro? Pense e responda. É o 5, não, já é o 5. Certeza. Por quê? O 1 vai encher, vai derramar para o 2. O 2 vai pro encher, vai derramar para o 3. O 3 vai encher, aí como tem a pressão ali e tal... Não, mas aí se você está dizendo que um vai encher e derramar pro... Aí já é um que enche primeiro. Ele não vai encher todo. Ah, tá, ele vai encher até aqui, aí ele derrama. Beleza, aí aqui assim já derrama pro 3, né? Isso. O 3 aqui já começa a passar, né? Aham. Ah, mas aqui, ó, ele tem que encher tudo aqui. Não, ele começou a derramar, já vazou, né? É, realmente, né? O que vocês acham? Só que tem um detalhe, professor Maurício. Será que as pessoas visualizaram que aqui tá fechado? Então, o primeiro tanque a encher é o tanque de número 2, porque aqui tá fechadinho, não tá passando água, então o primeiro que vai encher vai ser o 2, nem vai chegar no 3, nem vai chegar no 4 e nem vai chegar no 5. Conseguiram visualizar aqui? Fechadinho? Olha aí. E esse é um tipo de teste de observação, né? Tem que ficar atento, observando o detalhe para não cair por terra aí na pergunta. E um outro detalhe importante. Teve aluno que não viu que estava fechado o 2 e que falou assim, não, o 3 vai encher primeiro porque não tem como do 3 passar água para o 4. Vocês vão estudar em física depois, no primeiro ano, que existe sim uma forma de, apesar de estar subindo ali, ó, a pressão da água vai jogando água para o outro lado, tá? Dá para fazer isso aí também, num sistema normal, então passa. O único detalhe era esse, porque teve aluno que disse que era o 3, porque como está subindo ali, não vai subir água, não tem como, porque não tem bomba, não tem nada, mas sobe, tá? Tem um sistema de combinações lá do empuxo, né? Uma lei da física, que dá para passar água sim. Primeiro ano já vai estudar isso, com certeza. Vai. Então, a gente fica por aqui antes desse empuxo todo. Chegando lá na física, a gente descobre tudo isso. Por enquanto, a gente fica por aqui, né, com as nossas atividades, que eu acredito que foram de boa. E o nosso desafio do raciocínio lógico, que era hoje de observação. Quanto mais observador você for, mais chance de sucesso, né? Isso mesmo. Tá beleza? Ficamos por aqui, sempre com aquele carinho com todos vocês. A próxima aula já vem uma equação do segundo grau. Então... Aqui é assim, ó, 2 aulas para o primeiro, 2 aulas para o segundo. Até porque equação de segundo grau com tudo, conteúdo do 9º ano. E depois para o terceiro? No terceiro grau, podemos ir, quem sabe. Acho que depois já tá quase com o pezinho na avaliação, né? Não fala não. Fala da avaliação. Então a gente vai para... Já a gente chega na próxima aula, mas por enquanto fica aqui aquele beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.